Shalom, 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 meus queridos e amados irmãos, acompanhantes aqui, seguidores do nosso canal no YouTube, do Seminário Teológico Bereshit. Nós falamos ao vivo de Lajinha, Minas, aqui do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, CCBB. Essa instituição foi criada em 1992. De lá para cá nós estamos ministrando estudos teológicos aqui na região de Lajinha, Minas Gerais. Estamos aqui na zona da Mata Mineira, sul capixaba, e temos nesses anos trabalhado, desde 92, já passaram aqui pelos nossos bancos escolares mais de 2.000 pessoas, das quais mais de 700 já se formaram em variados cursos. Temos o curso básico, que é ministrado em convênio com o Seminário Teológico Tabernáculo, o curso intermediário, que é convênio com o Seminário Bereshit, e o curso de bacharelado, mestrado, doutorado e outros mais pela Faculdade Teológica Bereshit. Além desses cursos livres, nós temos também um convênio com a Faculdade FACETEM, Faculdade de Ciência e Teologia do Norte do Brasil, para ministrar os cursos de Pedagogia, Administração e Teologia, curso superior do MEC. Eu sou pastor, professor Gilmar Satemeric Heller Kaiser, alemão, meu pentavô chegou no Brasil em 1837, e aqui nós somos uma família arraizada aqui nessa região da Zona da Mata Mineira. Grande parte do nosso povo é evangélico, protestante, e eu pertenço à denominação Ministério Tabernáculo, que foi fundado aqui em 1968. Fui lá tesoureiro há muitos anos, coordenador regional, pastor regional, fui também vice-presidente e atualmente estamos exercendo o cargo de diretor do Seminário Teológico Tabernáculo, que também é filiado ao Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Nossa aula que nós estamos iniciando agora é a aula de Introdução Bíblica 4. É o quarto volume da Introdução Bíblica. No primeiro volume estudamos os livros do Pentateuco. Depois, no segundo volume, estudamos os históricos. No terceiro volume, estudamos os poéticos e os profetas maiores. Agora é chegada a hora de acabar o Velho Testamento. Concluir os 39 livros, os 969 capítulos, não é isso? E também concluir, então, com os profetas menores. Os profetas menores têm esse nome não porque eles sejam menores assim, em termos de pequenos, né? Porque, por exemplo, Daniel é considerado maior, mas Zacarias tem 14 capítulos e é considerado menor. Então não se segue muito assim uma questão de quantidade de capítulos. A questão é que eles tinham um rolo só, eram distribuídos em apenas um rolo, chamado profetas menores. Eles profetas menores são Oséias, Joel, Amós e Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque, né? Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, assim dividido de 3 em 3. Eles então, esses profetas, eles são 12 livros, que reúnem 67 capítulos, muitos versículos, num período de mais ou menos 400 anos. Então vamos fazer uma divisão, dois modelos de divisão. Primeira divisão vai ser no modelo do referente aos impérios da época. Então tem o auge do poder assírio, depois tem o declínio do poder assírio, com a queda de Nínive em 612 a.C., e depois tem o pessoal retornando depois do exílio, voltando para a Terra Santa. Então os primeiros livros são algo que relatam, que escrevem sobre o período do auge do poder assírio. Então tem Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas e Miqueias. Esses 6 retratam o poder assírio, o império assírio, no seu auge, nos seus píncaros da glória. Depois, 3 profetas mostram o declínio dele, que é Naum, Abacuque e Sofonias. Então nós temos aí esses 3 que mostram esse período do declínio, da queda, né, do império assírio. E depois nós temos os 3 livros que retratam o retorno do povo judeu para a sua terra. No caso, as 2 tribos de Judá e Benjamim, Ageu, Zacarias e Malaquias. Do ponto de vista da cronologia agora, em termos de tempos, começando com Joel, no ano 800, mais ou menos no período do rei Joás, né? Aquele menino pequeno que começou a reinar com 7 anos, na mão do profeta, do sacerdote Joiada, né? Depois que a Atalia tomou o reino, reinou 6 anos e matou descendentes do rei Acasias, né? Da tribo de Judá. Então nós começamos com Joel e vamos acabar com Malaquias. Então o primeiro período é o período assírio. Então nós temos Joel, Jonas, Amós, Oséias, Miqueias e Naum. Esses profetizaram no período do Império Assírio.
No período do Império Babilônico, nós temos Abacuque, Sofonias e Obadias. Eles relatam o tempo do domínio de Babilônia, começando com Nabopolassar e depois com Nabucodonosor, que começou a reinar no ano 605 e reinou por 43 anos até o ano 562 a.C. E depois os 3 profetas finais que mostram o período do exílio, retorno para Jerusalém, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então é isso aí. Eles então, eu já disse aqui, eles são chamados menores, porque eles ficavam num rolo só, né? É o livro dos rolos, o rolo dos 12 profetas. A ordem, já falei sobre a ordem deles, cronológicas e a ordem do período histórico. A razão e o benefício de estudar os profetas menores. Qual é a razão e o benefício? Aprender a mensagem da Bíblia, que nos ensina e consola, né? É Romanos 15, 4. Aprender sobre a bondade e a severidade de Deus, Romanos 11, 22. E aprender sobre Jesus também. Vários desses profetas aqui foram messiânicos, né? Tem vários que falaram, como Miqueias falou sobre a cidade onde Jesus nasceria, e Zacarias fala sobre a venda que Judas vendeu Jesus por moedas de prata, etc. Nessa introdução nossa também, quero falar um pouquinho sobre a palavra massá, que é chamada de sentença ou peso ou carga. Alguns profetas tem no seu início, logo no início, né, peso do profeta fulano, peso de Nínive, por exemplo, no livro de Naum, né? Então, a palavra massá, no hebraico massá, aparece 60 vezes no Velho Testamento. Ela quer dizer carga, porte, tributo, fardo, carregamento, quer dizer também um oráculo, né? Então, ela aparece como carga várias vezes em Números, e em outros, por exemplo, Neemias também aparece como cargas. Agora, a partir de Isaías, ela ocorre 14 vezes no profeta Isaías. Então, é assim, sentença ou peso, que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia, capítulo 13, 1. Capítulo 14, 28. No ano em que morreu o rei Acais, foi pronunciada essa sentença, esse oráculo, essa carga, esse peso, esse fardo, né? Depois tem Isaías 15, sentença contra Moab, sentença contra Damasco no 17, sentença contra o Egito no 19, sentença contra o deserto do mar no 21, no 21 também contra o do mar, contra a Arábia, no 22 contra o Vale da Visão, no 22, 25, carga, uma carga sobre as nações, 23, sentença contra Tiro, 30, sentença contra a besta do sul, 46, falando também sobre sentença para as bestas de Bel e etc. E 46, carga sobre o pessoal do cativeiro. No livro de Jeremias aparece 12 vezes. Então, mais como carga. Carga, no 17 tem cargas, também cargas, no 17 de novo carga. Então, 4 ou 5 vezes no capítulo 17 de Jeremias como carga. No Jeremias 23 tem aí a sentença pesada, no 23, e o peso. No 23 também tem sentença pesada de novo. 23, sentença pesada outra vez. E no 23, então, ocorre só em 2 capítulos, 17 e 23. No 17 é carga, no 23, sentença pesada. Em Ezequiel ocorre 2 vezes. No capítulo 12, sentença, que refere-se ao príncipe de Jerusalém. E no capítulo 24, sobre os filhos e as filhas. Em Oséias, fala de opressão. Em vez de carga ou tributo, fala de opressão. Em Naum, sentença contra Nínive. O primeiro versículo do livro de Naum. Em Abacuque, capítulo 1, versículo 1, sentença revelada ao profeta Abacuque. Em Zacarias 9, 1, sentença pronunciada pelo Senhor. Em Zacarias 12, sentença pronunciada pelo Senhor. E em Malaquias, última vez, sentença pronunciada pelo Senhor. Então, fica bem claro aí que parecia um fardo, né, um carregamento. Eles não tinham como. O profeta tinha que desvencilhar daquela atribuição que lhe fora dada. Daí aparece esse nome, sentença, peso, carga. Então, cada profeta desse vai destacar, né, a gente consegue de cor assim, lembrar, Osés, por exemplo, conta a história da prostituição, né? Ele casa com uma prostituta, tem filhos. Joel fala do avivamento, né? Pedro citou a profecia de Joel no dia do Pentecostes. Amós fala do fardo, de peso, de carga, de algumas várias visões, né? A visão, por exemplo, do prumo está em Amós. Obadias fala sobre as rebeliões e as consequências do pecado de Edom. Jonas conta aí uma história, mais profecia, mas é história, né? Conta a história de um homem que foge, vai para Tarsis, e um grande peixe, etc. E ele prega para a cidade, todos se convertem, mais de 120 mil pessoas, né?
de ômega, etc. Miqueias fala então do local onde nasceria Jesus, e tu, Belém, Efrata, né? Naum citando a Nínive, né? A queda de Nínive. Abacuque falando da visão, leia para quem passar correndo, aviva a tua obra no decorrer dos dias, ainda que a figueira não floresça, não haja mantimento e tal. Sofonias, que profetizou no tempo do avivamento do rei Josias. Ageu, falando do saco furado, da visão do saco furado. Zacarias, 8 visões maravilhosas, a visão do Éfa, a visão dos cavalos, a visão dos carros, né? Muito, muito interessante. E Malaquias encerrando com a questão do dízimo, nem quer me roubar no dízimo das ofertas, no Senhor Todo-Poderoso, no sabão, na potássia, no sabão dos lavandeiros. Então essa é a nossa introdução do livro dos profetas menores. Agora passaremos a falar sobre cada um. Fica na paz, tchau, tchau.